do curso, como é que ele é feito, e eu queria ver como é que é. Não tem problema nenhum, vai ficar até melhor, porque teremos um rosto mais agradável, digamos assim, né? O É. problema é ela descobrir coisas de você. Aí esse é que é o Ai, problema. Vai que eu falo alguma coisa que não deve, né? ai. Aí ela vai descobrir, meu Deus, como é que é o nome dela? Esther, Esther, oi Esther. Tudo que vai ser falado aqui é mentira. tá bom. Nada de Graças a verdade. Se Deus. eu falar alguma coisa do Arthur. Arthur, começa às 19. Então, nós já estamos atrasados. É... Cadê ele? Foi pegar o controle. Então, vamos Legal, lá. então. Vamos lá. Você colecionou assuntos do passado ou você tem assuntos novos de dúvidas? Explica pastel que é uma aula invertida, senão ela não vai entender nada. Uma aula invertida é quando a gente se prepara durante um final de semana, colecionando dúvidas e colecionando coisas para poder trazer à tona na aula, que aliás a aula é gravada, para a gente ter essa tiragem de dúvidas depois. É, e joga para ele e ele mostra para gente, seja no Spider ou alguma outra ferramenta para poder ilustrar. No caso que ele está falando de ou passadas ou de agora, no caso seria se eu tivesse alguma dúvida relacionada à execução do projeto da semana passada, da atividade 2, e ele mandou para mim uma nova forma de enxergar o que eu poderia ter feito do projeto para poder ter mais otimização, ter um tempo de finalização mais encurtado, ter otimização de pedidos de suplemento, etc. É uma questão mesmo de visão de maestria, né, de quem tem uma noção melhor de como executar um projeto. Mas dessa parte eu não tive dúvida, né? O que me falta mesmo é a experiência para poder conseguir ter esse mesmo insight que ele teve para poder fazer o arranjo das atividades melhor, os links. Agora, até anotei. Eu anotei no meu computador. Eu tô com um problema aqui que eu precisava de 3 tomadas de 3 pinos para poder ligar o meu computador, minha tela e meu notebook. Uhum. Eu tô com duas de 2 pinos, de 3 pinos. Aí eu tenho que escolher, ou eu participo da aula com câmera, ou eu uso o meu Entendi. computador. Bom, vamos lá. A Esther é da área de humanas, direito ou de área técnica? Então, eu sou estagiária de engenharia de produção. Pronto. Então, olha só. Ele já explicou a aula invertida. O que ele falou aí é o seguinte: no planejamento, quando você tem algumas etapas do planejamento. A primeira etapa é definir o que eu tenho que fazer. Aí você precisa ler qual é o pedido do cliente, qual é o contrato que você assinou, para saber o que é para fazer. Tipo, ele quer que eu faça uma casa. E está escrito 2 quartos. Porque se não tiver escrito 2 quartos, como é que o Arthur vai planejar a casa? Podia ter 3, 5. Então, a primeira parte é a definição do que fazer. Foi a aula 1. E nessa definição, lendo um material, qualquer um consegue fazer o trabalho. Por quê? Porque o trabalho vai ser igual. O Arthur vai ler e vai dizer sala, 2 quartos, cozinha e banheiro sem jardim. O cara que lê, que não é o Arthur, vai dizer sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, sem jardim, sem quadra de tênis, sem. Se não tem, não tem. Não precisa falar sem. Não tem. Sala, 2 quartos, cozinha e banheiro. Na segunda aula, ele diz como é que eu faço o quarto, como é que eu faço a cozinha, como é que eu faço o banheiro. Mas tem gente. E aí o trabalho é em cima de um jogo de bloquinhos de montar, para justamente criar o problema. Tem gente que bota com uma mão um bloquinho de cada vez e vai montando a casinha. Tem gente que usa 2 mãos e bota 2 bloquinhos de cada vez. Logo,
o tempo de produção é metade. Por que o Arthur bota um bloquinho de cada vez? E por que o outro coloca 2 bloquinhos de cada vez? Não tem ninguém errado. Ninguém errado. O problema é que o QI do Arthur, sim, vai fazer com que o prazo de entrega do cliente seja 3 meses. E o prazo do coleguinha, do Arthur, vai ser 1 mês e meio. Bom, se o preço é o mesmo, quem você acha que o cara vai contratar? Quem entrega mais rápido. Mas Alguém disse pro Arthur, eu ouvi, que é proibido colocar com 2 mãos? Alguém disse pro Arthur que ele não pode chamar um coleguinha para botar 4 mãos montando aquilo? Se tivesse escrito, e nessa obra só pode botar um bloquinho de cada vez, aí vai levar 3 meses Arthur ou coleguinha. Não tem jeito. Então, na segunda aula, a gente diferencia, em termos lúdicos, né? A gente diferencia o cara que vende bem, todo mundo vende bem, porque é sala, 2 quartos, cozinha e banheiro. E aqueles caras que não desenvolvem bem. Bem que eu digo, não é bem, é mais eficiente. E olha, ninguém foi proibido de nada. sim, Então, e aí a gente pode discutir que na aula 2 chama-se a atenção que o resultado de uma montagem, de um planejamento, é tão bom quanto a destreza, esperteza do cara que faz isso. sim. Entendeu? Quando eu fiz vários exemplos, inclusive para o Timóteo ou para o Joseph, para o Joseph, eu fiz de maneiras diferentes. A atividade que conduz é montar. Ensaio pode vir depois, transporte. Por outro lado, eu montei andar por andar. Desculpa, bloquinho por bloquinho. Onde o fim do ensaio manda o início do outro transporte. Pergunta: se eu tiver que gastar um tempo fazendo ensaio, eu já não podia adiantar o transporte do outro? Podia. Qual o problema que eu teria? Não tenho caminhão. Não, eu não estou usando o caminhão no ensaio. Então eu posso usar. Espaço. Ninguém disse para mim que eu não tinha espaço. Então eu posso fazer. Então a ideia, Arthur, é planejar o mais cedo possível. E Sim. muita gente faz. Eu acho que depois disso vem isso. Depois disso vem isso. Depois disso vem isso. E aí faz uma tripa comprida, que não está errada, não está errada. Só que leva um tempão. E dentro da Sim. obra, um barraco de administração paga aluguel por mês, paga conta de luz por mês, paga água por mês, paga almoxarife por mês. Vou ficar um monte de meses pagando isso tudo. Se eu fizesse mais rápido, eu faria a mesma coisa, pagando tudo isso menos meses. Então, sim, fazer mais rápido pode ficar mais barato. Não por causa do custo direto, mas por causa do trabalho indireto. Então, vamos lá. Coisas da unidade 2 que você teve dúvida ou ainda persiste em dúvida? Cara, já é 7h16 e ninguém Tudo entrou? bem, vamos continuar, o trabalho continua. Verdade. O curso foi montado por sua causa. Se você está aí, já é alguma coisa boa, né? Verdade. Faz jus ao trabalho, ao esforço. Ele sabe, ele sabe.
Ela me perguntou aqui se você sabe que é o meu aniversário. Você vai me dar uma Hoje? aula, hoje. Ah, é por isso que ela tá aí. Ela só vai aí no teu aniversário, né? Ela só me vê uma vez por ano. Isso, isso. Ah, depois de amanhã é meu aniversário, dia 2. Ah, para, que legal. É para imitar você. Só que a idade não é a mesma, tá? O quê? Não é? Não, você não faz 65 hoje. Não, mas eu achei que você faria 21 daqui a 2 dias. Não, 21. Porra, nem. Olha, 21, nem de. Não, dia, eu sou novinho, eu só tenho 3 anos. Viu? Então, dia, eu sou novinho. Agora, o resto tem mais de 21 anos. Vamos lá, alguma coisa Aqui, ó, da lembrei de segunda uma aula? coisa. Lembrei de uma coisa da segunda aula. Em relação ao volume do jardim, que era para ser calculado em relação aos metros quadrados. Na hora de representar no Spider, eu vi que no projeto dos outros, eles até colocaram lá, mostraram lá a unidade, etc., que é em metros quadrados, e nos blocos está em metro cúbico, mas eu acho que eles não salvaram o layout após calcular novamente, depois de inserir o jardim. Uhum. O que muda o valor que apresenta lá em cima do Sim, volume do sim. projeto. Mas, por exemplo, se eu tenho um volume em metro quadrado e eu tenho um volume em metro cúbico, são duas medidas diferentes que, obviamente, dão um espaço diferente. Somar Na hora laranja de, com banana. na hora de calcular, quando vai aparecer lá o volume do projeto lá em cima, tá tudo no mesmo lugar. O que significa que ou tem alguma coisa errada com o seu modelo, ou tem alguma coisa errada com o software, ou não tem nada errado. Ou não tem nada errado, sim. Quando você coloca o volume do bloco, é porque você pretende controlar o bloco. O bloco tem 9 metros cúbicos, o outro bloco tem 18 metros cúbicos. Ok, estou falando de bloco. Ah, mas o trabalho total direto está dando banana e laranja. Sim, eu já sei disso. Então eu não vou tomar conta do trabalho direto completo. Eu vou trabalhar as coisas dos blocos. Sim, sim. Ah, eu queria muito trabalhar o trabalho completo direto. Tá. Então você vai ter que botar metros cúbicos numa coluna, Hum, metros quadrados na outra coluna. Então, para eu ver isso, eu vou ter que ter uma coluna de volume, se for metros cúbicos. Uma coluna de volume, se for metro quadrado. Uma coluna de volume, se for toneladas transferidas de terra. Então eu posso fazer a segregação. Mas não dá para criar um volume de blocos. Estamos tá. falando da unidade 1 EAP. Na atividade, você tem transporte 100%, inspeção 100%, montagem 9 metros cúbicos. E aí esse volume, se somasse, daria 100 mais 100 mais 9, 209. Aí realmente o bloco de 9 metros cúbicos teria um volume de atividades de 209. Por isso, o Spider tem um recurso para você dizer qual é o volume-chave, key volume. Então, quando ele somar, ele não vai somar percentual, só vai somar metros cúbicos nas atividades. Isso é um Uhum. recurso para que você possa, não nos blocos, não no EAP, para que você possa, dentro do trabalho realizado do pacote, dizer: esquece tudo e só contabiliza metro cúbico. Esquece tudo e só contabiliza toneladas medidas. Esquece tudo e só contabiliza peças. E aí, nesse caso, para a atividade, você tem key volumes, que não é relevante para nós.
Mas o que você falou está certo. Se eu fosse apresentar para alguém, vai ser banana com laranja. Sim. Então, não apresenta. Você, você cria uma coluna para metro quadrado, cria uma coluna para tonelada, que aí ele vai somar nas coisas certas. E para que eu quero isso? Não sei para que eu quero isso. Meu projeto, eu trabalho direto. 200 metros cúbicos montados. 500 metros quadrados feitos. Sim. 200 toneladas mexidas. Do que? Só para contar. Quando você soma tudo junto, não faz sentido. Mas quando você vê o bloco sozinho, aí tudo não. Meus 9 metros cúbicos, eu estou vendo aqui. Meus 450 metros quadrados de jardim está aqui, tá? Entendeu? Uhum. Uma outra coisa. Na parte 4 da atividade 2, a gente cria o cronograma do projeto e dentro disso a gente tem a folga livre, a folga total, o caminho crítico, a atividade crítica. Entende-se que a atividade crítica, dentro do caminho crítico, é a atividade que está se prolongando, chegando ao tempo limite dela, até que ela comece a ultrapassar o seu tempo limite de execução. Certo. Correto? O tempo do projeto. Tempo do projeto. Correto. Agora, a folga livre seria, e a folga total, eu tenho pouco conhecimento sobre, mas eu sei que elas representam o tempo que você tem hábil entre uma atividade e outra para poder ter algum tipo de realocação, ter algum tipo de execução ou mudança de perspectiva em relação a alguma atividade. Você poderia me dar Sim, um flashback. Quando Sim. você fez o modo atributos essenciais, é que aqueles atributos, aquelas coisas que você coloca definindo a atividade, é atributo, não é ela, mas são características dela, parâmetros, são essenciais. Tipo duração, Sim. tipo responsável, são essenciais. Então você fez um modo que tinha, vou inventar, 10 colunas. Depois você fez um modo de atributos restritivos, que são 10 colunas. Restritivos por quê? Porque a atividade é para ser feita o mais cedo possível. Mas existem coisas que atrapalham a vida da produção. Então, se eu vou fazer uma casa, eu vou montar chão, 10 dias. Parede, 10 dias. Telhado, 10 dias. Total, 30 dias de trabalho. Para. Não. Se cada dia tem 24 horas, são 30 vezes 24, que dá 700, que dá 720 horas. Como é que é? Para eu construir uma casa, eu tenho que trabalhar 720 horas. Essencial. Mas vamos aos restritores. Primeiro restritor, não pode trabalhar de noite. Não pode trabalhar mais que 8 horas por dia. Calendário. Primeiro Não pode restritor. trabalhar domingo. Não pode trabalhar. Então, primeiro restritor, calendário. Os seus 3 meses vão virar 5. Por aí. Não, seus 3 meses vão virar 12. Porque eu trabalhava de 0 hora até as 23 do dia. Para eu construir casa, eu posso trabalhar tantas horas quanto tiver um dia. E um dia tem 24 horas. Mas o primeiro restritor é o calendário, que diz, você tem que dormir. Não. Quem tem que dormir é a unidade 3. É o recurso. A atividade não tem que dormir. O seu recurso é que tem que dormir. Sim. Então bota 3 recursos. Manhã, tarde e noite. 888. Mas, primeiro restritor é o calendário.
que atrapalha a sua produção. Para quem faz engenharia de produção, se você tivesse um meteoro vindo cair no planeta e um brilhante cientista dissesse: eu tenho um míssil que destrói o meteoro, eu quero ver a NASA e todas as nações do mundo trabalhando juntas com Natal, Páscoa, feriado, CLT. Eu quero ver todo mundo trabalhando com calendário. Tá entendendo isso? Então, o calendário é um restritor. Mas se Dias o contrato corridos. manda, aí nós temos que botar um restritor. Outro restritor, e está nos campos, né? Não pode começar antes de. Por quê? Porque eu não quero. Not Simples earlier than. assim. Isso é um restritor, concorda comigo? Sim, correto. Haverá outros restritores, mas o mapa que a gente montou é para responder a sua pergunta, tá? Para responder a sua pergunta, que é Sim, folga livre e folga total. sim. Então, se não tivesse os restritores, como esses dois que eu dei um exemplo, só tenho um Manuel. Se Manuel faz o chão, se Manuel faz o telhado, se Manuel... Os restritos relacionados aos recursos, porque a gente tem que olhar a capacidade de execução dos recursos. Sim, mas isso é na unidade de texto. Você sabe que isso existe conceitualmente, mas nós Sim, não sim. colocamos no painel de restritores da unidade 2, porque oficialmente a gente não viu recursos. Eu só vi isso no vídeo do LinkedIn do Peter. Aí quando você bota um anel para fazer tudo, lembra que eu estou fazendo dois blocos juntos, que eu tenho duas mãos? Sim, Aí dizem, não pode usar duas mãos. Isso é uma restrição. correto. Quem é que inventou a restrição? Foi a natureza ou foi o ser humano? Foi o ser humano. Pronto. A única restrição que a natureza te dá são as leis da física. Primeiro o chão, depois a parede que fica em cima, que a gravidade Sim, não deixa construir a parede para depois botar o chão, e o telhado, que a gravidade não deixa construir o telhado para depois fazer o chão. A gravidade. Mas se você for para um lugar que não tem gravidade, você pode fazer do jeito que você quiser. Então vamos lá. A gravidade é uma restrição e nós não podemos fugir. Esse aí não está no contrato, mas não pode fugir. Então, quando você chega no terceiro painel, que são os de análise, é para você pensar. Olha, esse é crítico. Olha, isso aqui tem isso. E tem o drag duration. sim. Quando você chega no schedule, que é o Eu disso. último, você olha para o painel e diz: eu estou vendo que dia começa e que dia acaba cada atividade. Ponto. Pode ser antes? Não. Por quê? Porque nós botamos todos os parâmetros e o computador calculou a data. O cronograma é data de início e fim. O cronograma não é as barrinhas. As barrinhas são diagrama. Sim, Então você tem a data de início e fim. Você manda essas datas para todo mundo, na hora certa. Todo mundo, que nem um soldado, começa no dia e acaba no dia. E a outra começa no dia, acaba no dia. Aí você vai dizer, mas isso não é mundo real. Podemos discutir filosofia depois. Então, a folga livre é quanto que a atividade tem de dias ou horas para poder acontecer sem esbarrar na coleguinha. A coleguinha é que vem depois dela. Eu tenho que correto. fazer uma pintura. Depois eu boto os quadros de Portinari. A pintura é 2 dias. Mas por algum motivo, os quadros só chegam daqui a 2 semanas. Qual é a minha folga livre? 2 semanas. Por quê? Porque O transporte vai levar 2 semanas a mais. então
eu posso pintar um pouco depois. Um pouco depois. Eu fiz o mais cedo possível, não é isso? A zap. Sim, Mas, porque tem que ser a zap. Tudo numa construção tem que ser a zap. A menos que seja interessante não ser fazer a a zap. lápis. A zap. Como, por exemplo, pintura. Sim, Você eu não quer ter o retrabalho concordo. da pintura. Mas tem uma coisa. Quando você faz a zap, tem uma folga livre. Sim, Quando você faz a lap, queima a folga livre e cola nos quadros. Fechou essa ideia? entendi. O que acontece quando você faz isso? Você não pinta e durante 2 semanas alguém mete a mão na parede e suja tudo. Você eliminou o problema. Por outro lado, quando você colocar lápis, ela não tem folga livre. O que significa que qualquer coisa que acontecer Você entra no atrapalha pé. a coleguinha. Então, se você ganha na sujeira não existente, você perde no desespero de não poder atrasar a pintura. Existe. Então, se nós fizéssemos, por exemplo, uma atividade, digamos que é a pintura, e ela precisa, porque o cara está me dizendo que precisa, ser o mais distante possível para que não haja retrabalho nela. Porém, eu também não quero deixar ela muito apertada, então nisso eu acrescento um lag negativo. Aí Positivo, ela, um lag positivo. positivo, isso. Vamos pensar no Isso. que você falou. Se você fizer isso, você dá um retardo de Um mentira. retardo. Sim. Problema teu. Você é o planejador. Uhum. Você deu um retardo de mentira. E você disse que um dia tá bom para você, que ninguém vai sujar a parede em um dia. E se acontecer alguma coisa, tu tem um dia, não é de folga, é um dia programado para resolver isso, certo? Correto. Durante o controle, você pode encontrar um problema na pintura. E se você tiver um problema e colocar o problema real, o lag vai empurrar o quadro, Sim. atrasando erroneamente. Tudo bem, eu coloquei o lag, eu sei porque eu coloquei o lag, e eu estou usando o lag para me proteger. Então, como eu faria isso, só que utilizando a ZAP? Nessa situação onde essa atividade, no caso, ela tem que ser tem que jogar para frente porque a gente não quer ter retrabalho com ela, mas eu também não quero usar a LAP, entendeu? Como eu faço isso usando a ZAP? A sua caixa de Lego existe para você montar o seu negócio como você quiser, cheia de pecinhas. Uma Sim, sugestão é colocar um lag, como você falou, sim. e quando eu controlar e descobrir que eu atrasei um dia, eu tiro o lag. E aí não vai atrasar a coleguinha dos quadros. Eu estou. Entendi. Mas você está no comando. É para isso que você é pago. Eu podia, em vez de botar 2 dias, botar 3 dias de pintura. E 3 dias de retoque. E aí você tem 2 dias reais, acabei. E o terceiro dia você não faz nada, mas não atrapalhou os quadros. Ah, Isso é uma entendi. maneira de você. O Lego tá cheio de pecinhas. Mas Entendi. você tem um campo Note. Você levantou a mão. Você tem um campo Note. Eu Você levantei a apertou mão? um botão que levanta a mão. Ué, fui eu não. Deve ter mais alguma pessoa. Será? Vamos ver. Como é que eu vejo isso? Vamos ver se tem aqui. Não, tá só eu e você. Eu sei. Que estranho. A Ah, gente tá longe levanta do sua. computador. Isso, você levantou a mão, né? Levantou a mão assim.
Ah, ele aciona aí quando eu faço Isso, assim? é. Não acredito. Bom, então vamos lá. Se você coloca 3 dias, você resolveu o problema. Mas você não botou ninguém trabalhando no terceiro dia. Você programou 3 dias e não botou ninguém trabalhando no Não houve terceiro dia. custo. Não atrapalhou nada. Entendeu? Entendi, não houve custo. E você tem um campo note. Escreve isso no campo note. Parou? Se você submeter o seu trabalho para um comitê de auditoria do DCMA, 14 pontos do DCMA, ele vai dizer que você fez coisa errada, botou lag. Aham. E aí você vai receber uma crítica dizendo que o seu cronograma não passou. Aí você diz, não passou porque você botou lag. Aí você diz, leu o campo notas? Lá está explicando porque eu não botei um lag de doideira. E aí o DCMA existe para evitar que você arme planejamento. Você não armou, você explicou que eu botei um lag para me dar um lastro de segurança. Não faz diferença nenhuma. Não é um erro de planejamento Não. conceitual. Mas não tendo notes, tu tá errado. É uma escolha estratégica para ter uma representação da tomada de Sim, decisão. senhor. E quando você faz e não escreve, como já aconteceu comigo num cliente, o nego detona você. Escreveu, não leu? Pau comeu. Agora vamos lá. Você tem a folga livre entendida e a Sim, folga total é não tem como reprogramar. Se você reprogramar, você vai atrasar o projeto. Reprogramar em nível de planejamento, atrasar em nível de execução. Você vai atrapalhar o data do projeto. Se atrapalhar o fim do projeto, provavelmente vem multa. Provavelmente vem multa. Então, o drag duration foi desenvolvido em 2000 pelo Steven DeVoe, que uhum. diz: drag duration é uma duração que você pode reduzir do caminho crítico. Então você tem 3 atividades sequenciadas no caminho crítico. Cada uma tem 10 dias. E Steven DeVoe estudou o seguinte: se eu reduzir de 10 para 9, eu ganho um dia de projeto. Vai ter um custo, mas se eu reduzo de 10 para 9, o caminho crítico encolhe, eu ganho um dia. Se eu reduzir de 10 para 8, o caminho crítico, o projeto e o caminho crítico encolhem em 2 dias. Isso é bom para mim, mas me Sim, custa. custa dinheiro. Por que eu vou gastar dinheiro encurtando 2 dias? Vou explicar. Para ganhar recurso. Se eu já estou atrasando 2 dias no caminho crítico, Ah, para entrar na data de término acordada. então vamos lá, a multa é de 10 milhões. Exatamente, porque há multas, por exemplo, o pleito, que você tem que fazer uma, enfim, Isso. A multa é de 10 milhões. Eu vou gastar em 2 dias para encurtar R$ 8.500 com lanchinho. Não, a gente proibiu hora extra na empresa. Peraí. O drag duration diz para você o quanto você pode reduzir do bom senso, né? Você não vai sim, reduzir tudo que aí você acaba com a atividade. Mas tem é, um gasto para isso. Aí você fala, eu vou evitar uma multa de 10 milhões se você me der R$ 8.500. Dou não. Tá ótimo. Prezado não, todo mundo. Pedi R$ 8.500 porque a multa é de 10 milhões e não fui liberado porque o RH disse que não tem hora extra. Pronto, acabou o assunto. A culpa não é tua. Você atuou como planejador proativo com simulações e até usando um tal de drag que ninguém conhece. que são as simulações de caminho otimista
o ponderado médio e Não, nesse o caso não pessimista. chega a ser isso. O drag Não chega a ratio ser é um outro tipo de cálculo. Ele reduz o caminho crítico até um ponto em que outro caminho não vire crítico. Se você Ah, reduzir muito o entendi. caminho crítico, você ganha, não ganha. Você ganha até um momento, depois outro caminho fica crítico. É empurrado. Uhum, Então vamos entendi. lá. No campo Nodes, você vai dizer que tem 2 dias de drag, que você poderia reduzir 2 dias, mas que não reduziu por orientação do e-mail tal do RH, que não pode fazer hora extra. Logo, a multa é garantida de 10 milhões. Entendeu? Então, a folga total, ela define o zero de flexibilidade. E o drag te dá uma flexibilidade a um custo É um custo. no caminho crítico. E o Note te dá uma contemporaneidade para provar que a responsabilidade aplicada do que foi multa não é relacionada ao seu trabalho de planejador. Desde que você, no campo Node, Você coloque uma cópia do coloca. e-mail. Sim. E nada disso é secreto. Nada disso é por debaixo do pano para dar uma rasteira no gerente. Não! É porque aconteceu. E você tem que registrar. Eu estava conversando um tempo atrás com um gerente de contrato lá, e ele estava falando, né, com outro amigo dele lá, e eu estava ouvindo, e ele me explicando que rola muito problema, muita multa, muito atraso de projeto, porque os caras ficam brigando por troco de pinga, que ele Sim, chamou de troco sim. de pinga, e atrasa todo o projeto. Ah, mas meu irmão, 8 mil reais, por acaso foi 8 mil reais mesmo. 8 mil reais? Mas veja, Ah, quando você escreve e manda cópia para o RH sobre o problema, qual é o maluco do RH que vai assumir isso sozinho? Entendeu isso? Congelou. Finalizando o vídeo até restabelecer conexão. Voltou? poxa, cadê? Fala comigo. Que, Voltou? que, Imagem que, congelada. que. Então vamos lá. Restabelecendo a gravação. Vamos lá. Quando você manda um e-mail para o RH explicando que a ação corretiva é R$ 8.500 para Uhum. não gerar uma multa de 10 milhões, com certeza o RH vai mandar isso para o chefe. Ele não pode aprovar hora extra. Ele vai falar com o chefe: chefe, se não der, a multa é 10 milhões. Aí o chefe, que tem uma diretriz do diretor, não pode hora extra, vai mandar para o diretor. Querido diretor, eu preciso aprovar R$ 8.500, senão a multa é de 10 milhões. Veja, a comunicação vai gerar um resultado. Entendeu o que eu estou falando? Isso entra no Spider como um gasto ou um custo, né? A gente pode classificar esse gasto como, por Sim, exemplo, você o vai valor. replanejar, salvar uma nova versão, porque o que era 10 dias virou 8. Não agora, o Correto. futuro. O futuro, aqueles 10 dias viraram 8. Já conversei com o responsável, já falei que dá. Ele disse que vai ficar mais caro, já disse que arrumei dinheiro.
Pronto, é uma nova versão do cronograma. Sim. Houve um atraso Você, hoje. você joga o projeto inicial como baseline, Isso, aplica as medidas de drag e já recalcula o isso. custo e apresenta. E inclusive escreve no campo Notes que o RH disse Notes, que sim. Pronto. ótimo. Que aí quando chegar na Tudo, hora, tudo tem que ter contemporaneidade. O máximo de contemporaneidade, se puder ter, melhor. quando chegar na hora de executar a atividade em 8 dias, o responsável vai te ligar. Arthur, eu falei que fazia em 8 dias, mas eu precisava da betoneira. E os caras não autorizaram a betoneira. Aí você vai dizer, tá aprovado, tem documento. Aí o RH vai dizer, ah, foi sem querer, ah, eu não vi. Ah. Aí, Arthur, é outro tipo de problema. Não é de obra e não é de planejamento. Como está tudo documentado, o cara que faria em 10 dias, desculpa, faria em 8 dias, vai dizer, não vai dar para fazer não. De quem é o Uhum. problema da solução que você deu aprovada? É o RH, Supondo que seja o RH o suprimento, mas está claro, não está claro? claro. Eu acho que ninguém vai pisar na bola. Porque 10 milhões é um dinheiro muito alto registrado que eu não deixei. Ou eu deixei e não compraram. A culpa não é do ator. A culpa não é do responsável. O pato vai ser de outro. E aí você vai dizer, tudo bem, eu já encontrei uma atividade mais futuro, cujo drag é 3 dias. Aonde era 12, a gente faz em 9. Mas eu vou conversar do futuro. O que ele precisa? Ah, eu quero mais 300 mil. Alô, RH? Por causa daquele problema eu consegui uma nova solução. Só que vai ter que ter 300 mil a mais. Senão paga uma multa de 10 milhões. Para. Você deu uma solução, viabilizou a solução, está tudo escrito. Você é o planejador, anteviu medida preventiva, unidade 6 do nosso trabalho. Cara, se não funcionar agora, tá entendendo? Está tudo escrito. Aí eu lavo minhas mãos e Bom, saio. isso aí elimina a sua dúvida de folga livre e folga total. Elimina, com Você viu que é certeza. possível publicar isso na web? Eu mandei vídeo e tudo disso, não mandei? Já Sim, publicou o sim. seu? Ainda não. Ninguém publicou. Então, é uma maneira de você apresentar o planejamento para pessoas, colher ideias e sugestões de pessoas e eles não têm Spider. E você não Sim. ficou ligando para ninguém. Você mandou um e-mail geral e todo mundo recebeu o e-mail com link e eles não têm Spider. Mas sabem ler. E eles podem escrever no navegador que não concorda com isso não, que deve ter mais isso, deve ter mais aquilo, e você centraliza tudo e o como é que é o nome dela? Esther, ele está com muito sono hoje. E olha que não acordou mais tarde. Só estou comentando isso. Mas vamos lá, outra dúvida da unidade 2 ou alguma da unidade 3? Ah, da unidade 2 já fechou. Eu queria, assim, eu tenho uma ideia, mas por conta de experiências passadas, Você né, não leu a unidade 3. li pouco da unidade 3. Eu queria que se você me desse uma, como é que eu te digo? Essa parte do dar a César o que é de César.
A parte das relações de custo, financeiro, a parte do imposto. Como eu deveria aplicar isso no Spider? Vamos lá. Lembra da laranja com banana? Sim. Em 1950 e alguma coisa, o pessoal desenvolveu uma ideia de como resolver isso. Então, as bananas custam R$ 3. As laranjas custam R$ 5. Somar 3 bananas com 4 laranjas não dá para falar, não dá para falar. Mas somar o preço da laranja com o preço da banana, é preço, é a moeda, é uma unidade única. Então o dinheiro que compra a energia das pessoas e o dinheiro que compra os materiais, não importa que material é, ele representa a força motriz, energia, e representa a matéria, insumo. Logo, a unidade moeda representa uma coisa que caracteriza o pacote. Esse pacote é 8 milhões. Esse pacote é 1 milhão, não sei do que. Mas 1 milhão e 8 milhões mostra a grandeza de energia, matéria e dá um peso de valor para aquilo. Tipo, 10 bananas e 2 laranjas. Não sei como é que eu vou medir isso, mas 1 milhão, 1 milhão e 200 eu já entendi. É uma equivalência. Não é uma equivalência precisa, porque a melhor seria em joules, mas ninguém fala joules. Então, botar em dinheiro. Então, vamos lá. A gente trabalha o curso com criar um recurso, moeda. Depois cria um recurso, material. Porque o material custa dinheiro. Já Sim. podemos dizer quanto ele custa, porque nós criamos primeiro a moeda. Depois tem um terceiro elemento, que é o recurso humano ou equipamento. Já podemos dizer quanto ele custa, porque temos a moeda. Sim. E já podemos dizer que ele bebe água, porque nós temos o material. Então, nessa ferramenta, é possível colocar tipo dinheiro, tipo material e tipo recurso humano, motriz. Nessa ferramenta, é possível dizer que o material, ele custa um dinheiro. Nessa ferramenta, é possível dizer que o recurso custa dinheiro e usa material. Quando você bota Sim. o pedreiro, você já traz junto pedreiro, EPI, que é material, água que ele bebe todo dia. Muita água. Então você traz, só em botar o pedreiro, você já botou tudo que cerca o pedreiro. Se botar um caminhão, caminhão consome diesel, Diesel. consome água. Água. E água do pedreiro com água do caminhão é água. Então, nessa ferramenta, na unidade 3, você vai colocar dinheiro, material, gente ou equipamento para cadastro. Aí quando você bota o cara na atividade, se ela dura 2 dias, vai ser 2 dias de pedreiro. De material. Horas, né? Se você bota concreto na atividade, você bota fixo 1.000, ou você bota por hora 10, ou você bota por volume 100. Por exemplo, o bloco F tem 8 metros cúbicos. Então eu boto cimento por volume. Se tem 8 metros cúbicos, eu boto 100, 100 vezes 8 dá 800. Se você Sim. bota por hora e eu levo 10 horas para montar o bloco, então é 10 vezes 10, 100 metros cúbicos.
E se você bota fixo, bota aí 1.000 metros. Botou bloco é 1.000 metros de cimento. Então, a possibilidade de modelagem é completa. Se você for para o Primavera permite gente e material. Não permite Sim. botar dinheiro. O dinheiro, você pode botar na atividade um dinheiro. Eu pago uma licença de obra, 10 mil. Então, tem gente, material e tem um dinheiro para pagar propina. Você bota propina em dinheiro. No Primavera, você não tem como fazer isso. No Primavera, você bota gente Propina é bom. e material. Dinheiro e material. E o dinheiro, não bota. Bota. Mas eu preciso, tá bom. Faz no Excel. E o pedreiro bebe água, tudo bem. Se você botou um pedreiro 10 dias e o pedreiro bebe 10 litros por dia, então são 10 vezes 10, coloca aí 100 litros. Tá bom. Por pedreiro. Mas aí, pô, pedreiro. Quantos pedreiros são? 10. Então bota 1.000 litros. Litro. Mas eu vou tirar um pedreiro, tá bom, então são 9. Muda. 900 litros. Você tem que fazer tudo manual. Vai que você esquece, né? Então, no Project é um pouco pior. Então, vamos lá. O Project você bota dinheiro, mas ele não soma o dinheiro. Mas tudo bem. Então, no Spider você consegue, na unidade 3, ver isso aí. Você consegue ver o dinheiro, o material, o recurso humano ou o equipamento e você bota na atividade o recurso. Por exemplo, na unidade 3 também tem a parte das skills Sim. relacionadas aos recursos humanos. Nisso daí, a gente acaba pegando naquela parte de entender as restrições relacionadas às atividades que são ligadas aos recursos humanos. Por exemplo, você tem um funcionário e outro funcionário, e eles precisam executar tais atividades, e eles precisam executar as atividades em determinado tempo hábil. Eu tenho 10 pedreiros, eu tenho outros 10 serventes. Tem 10 pedreiros alocados numa atividade já. Eu não tenho como começar outra porque todos os outros já estão iniciados. Mas eu tenho servente. Servente é quase um pedreiro. Não vai funcionar. Vai ficar errado. Eu consigo, então, usando esse sistema aí de skills para os recursos humanos, fazer um controle já projetado que eu vou ter esses caras alocados em determinadas atividades e elas vão levar determinado tempo. E só a partir do determinado tempo que esses caras forem desalocados dessas atividades, eu posso começar as próximas ou contratando outros. Correto? Sim. Legal. Eu não sei se skills está incluído no trabalho do curso de terceira unidade. Pode ter sido comentado, mas eu não sei se vocês usam skill na produção. Mas imagina, tradicionalmente, eu boto pedreiro. Quantos você tem? 80. E as atividades vão consumir pedreiro. Não tem nome. Quando acabar os pedreiros, não vai ter pedreiro para as atividades. O skill, você coloca o cadastro de todos os trabalhadores, se você usar. Você bota o cadastro de todos os trabalhadores, todos. Nome, telefone, endereço. E cria o skill pedreiro. E você bota no skill todos os trabalhadores que são de carteira assinada pedreiro. Mas tem um engenheiro civil que sabe fazer o trabalho de pedreiro. Aí tu bota o engenheiro civil na categoria pedreiro. Tem um carpinteiro, Manuel da Silva, que é carpinteiro, mas ele também faz o trabalho de pedreiro. Bota ele no skill pedreiro. Só que o engenheiro e o carpinteiro têm uma
prioridade desse tamanho. O pedreiro tem uma prioridade desse tamanho. Sim, Quando você mandar o Spider calcular, ele vai colocar pedreiros, prioridade desse tamanho, primeiro. primeiro. E acabou o pedreiro, bota o engenheiro. E acabou o engenheiro, bota o carpinteiro. Bota um meio oficial aí. Se ele for classificado como capaz, skill. Entendi. Ou você bota todos os funcionários na categoria de varredor. E você faz o seguinte, essa obra tem que ficar limpinha. E você bota uma ramoque de ponta a ponta com varredor. E aí todo dia vai ter 2 varredores, todo dia. Quando ele preencher o trabalho, ele vai botar varredor 1, varredor 2, varredor 3. Acabou o varredor. Acabou. Pega o pedreiro, tá de bobeira. Pega o ajudante de bobeira, pega o engenheiro de bobeira. Todo mundo de bobeira vai varrer, porque tá de bobeira. A prioridade deles é baixa. Mas se tiver em toa, Entendi. entra. Entendeu a ideia do Vai skill? entrar. Entendi. Para você não ter recursos humanos alocados, quer dizer, não alocados quando você tem alguma atividade que exige algum tipo de prioridade e pode Quem ser é que executada de alguém capaz. classifica a habilidade da criatura? Quem Porque classifica? você tem o nome de todo mundo e você vai Ah, tá. botar Quem o classifica? Eu. carpinteiro para ser pedreiro. Eu e o currículo dele, né? Ah, O mas RH. então você vai classificar e o currículo dele vai classificar ele. Então vamos lá. Você mora no Brasil e você botou o Ezequias, que é Ah, carpinteiro, entendi. Já deve ter chegado. que trabalha muito bem como pedreiro. Você botou Ezequias como skill pedreiro. Ezequias é carpinteiro. Mas não tem trabalho para o carpinteiro naquele mês. Mas tem para pedreiro. Aí você programa Ezequias. Todo mundo e o Ezequias trabalha o mês inteiro de pedreiro. Não é isso? Correto. Porque ele sabe fazer. Aliás, o trabalho ficou muito bom. Todo mundo gostou. Estel, o que vai acontecer um mês depois disso? O que o Ezequias vai Agora fazer? O que o ela falou que Ezequias vai vai cair fazer? tudo. Ela falou que vai cair tudo. Não, ele Se o cara trabalha fez. bem, é um pedreiro Ele bom. trabalha bem. Ele é Ah, entendi. carpinteiro, carteira O que vai assinada. acontecer um mês depois? Ele vai querer voltar para a função principal dele. Sim, mas ele até volta. Mas ele vai arrumar um bom advogado, Ah, vai verdade. processar a empresa até a raiz do cabelo, dizendo que ele foi transferido para um cargo melhor. Ele quer Sem receber. isonomia, 13º. Então veja, esse skill é bacana. Eu ia te perguntar isso. O que acontece quando você tem uma pessoa que tem uma determinada alocação e ela é alocada em outra função, sendo que ela tem já pré-definido um gasto específico, Eu sei. Eu estou entendeu? colocando que o skill foi criado para Para dar um viabilizar jeitinho. gerenciamento, otimizar o Entendi. gerenciamento. Agora eu vou repetir para você. O meteoro está chegando aí. Eu quero ver a NASA falar para aquele cara ali varrer o chão e o cara vai dizer, eu não varro o chão porque a minha profissão de universidade. Não existe isso, porque o meteoro vai acabar com o planeta todo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só que nós não Esses estamos dias vivendo essa crise ainda. ainda. Esses dias eu estava conversando com meu pai lá na obra, aí chegou um cidadão lá, um servente, começou a apurrinhar ele. Aí ele olhou pro cara assim, olha só, que bom que você chegou. Tem uma vassoura ali? Tem. Começa a varrer do terceiro andar. Veja, você não está desmerecendo o pedreiro ou o servente. Não, Você não está
criando um problema profissional, lesão de esforço repetitivo, você não está criando condição de risco trabalho. Não está. Mas um bom advogado porta de cadeia ganha muito dinheiro. É, Então, o skill você entendeu. A entendi. gente não deve usar Foi, skill no curso, eu eu perguntei acho. exatamente do skill. Não vai ser, mas eu perguntei especificamente do skill, porque os recursos alocados, que são os recursos, digamos que passivos, por exemplo, a máquina alugada, etc., que a gente Sim. não tinha falado ainda, eu já tinha entendido por osmose mesmo como é. Você falou em Então, máquina. A máquina tem uma sim, produtividade. Você tem uma britadeira elétrica e uma britadeira de ar comprimido. E ela é britadeira. Então, britadeira. Então você sim, classifica skill britadeira e bota todas as britadeiras com número de série, modelo e cada uma tem uma produtividade. E sim, aí você diz para o Spider, agenda, colocando primeiro as que têm maior produtividade e colocando depois as que têm menor produtividade. Por exemplo, ele vai botar as elétricas e depois as de ar comprimido. medo. E aí você fala, gente, eu não precisei usar de ar comprimido. Claro, porque não houve necessidade, mas a Sim, produtividade garantiu velocidade na execução. Copiou? copiei, entendi, sim. Britadeira. E se eu pegar dois homens com dois picaretas? Dois homens, duas picaretas, faço um grupo chamado multirecurso e chamo eles de britadores do meu coração. E coloco eles no skill britadeira. Quando botar, acabar comprimida, acabar elétrica, ele vai alocar britadeiras do meu coração. A produtividade é muito baixa, mas não é zero. Está entendendo o que eu estou dizendo? Entendi, sim. Então, prioridade para recursos humanos, produtividade para equipamentos. Materiais. Você bota os materiais, mas ele não te dá esse tipo de skill. Cimento é cimento. Sim. Mas o cimento Tupi é mais barato que o cimento Votorantim, não é? Mas o Mauá cura mais rápido. Então, você quando cadastrar, você vai cadastrar por preço. O Mauá é mais Sim. caro que o Votorantim? É, Ele vai primeiro agendar, se você mandar pelo custo, o menor e mais barato. se, se não tem necessidade de usar o Mauá, a gente Eu usa o sei, Tupi. mas aí quando você pede o agendamento, você pode pedir para que ele agende procurando o menor custo. E aí Sim, você bota o cimento mais barato primeiro. em conta, sim. Digamos que é para fazer um embolso de um local que não tem nenhum tipo de movimentação, Tipo a minha telhado, nem nada casa, do tipo. que usaram uma porcaria. Mas vamos lá. Entendeu o lance do skill? Mais alguma pergunta da unidade 3? Sim. O menino foi. Aqui em casa foi diferente. O embolso estava tão forte que o menino foi furar a parede aqui para passar uma fiação e saiu uma lasca assim, ó, que saiu um monte junto com a furadeira Eu dele. imagino. Bom, fora isso, não. Não, eu tava batendo o olho aqui para ver se eu conseguia lembrar de mais alguma coisa, mas não, chegamos na, na validação Tá. já. Então, olha, você na unidade 2 tem um cronograma de barras coloridas. Na unidade 3, dentro da mesma ferramenta, você vai Você conseguir por ver Instagram, né? histograma. O que é um Sim, histograma? Aquele diagrama de sim, barras verticais barras. e você vai poder ver por atividade, por bloco, por projeto, os pedreiros do tempo todo. E se eles estão atendendo ou estão sobrecarregados. Mas pode também ver pedreiros e materiais e dinheiro
A Sim, riqueza de construção de gráficos dentro do tem. Spider é muito grande. Isso não tem no Primavera nem no. O Primavera tem alguma coisa. E não tem no Project. Tem que usar o Excel. É, Nesse caso, você consegue ver todos os mapas instantaneamente. Você aumenta o prazo, muda o mapa. Aumenta a quantidade de gente, muda o mapa. Rapidinho. O que significa que você vai ter layouts de planilhas, layout de gráficos, layout de Gantt e gráfico. Entendeu a parada? A unidade 3 é uma das maiores do voltou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Minha luz caiu de novo, voltou rápido Caiu dessa e vez. piscou ou só caiu? Não, caiu mesmo e voltou. Ok, se não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma Tá o bairro pergunta, todo acabamos apagando. o assunto. Fechou? É isso. Vai ter bolo aí? Vai encerrar a aula agora então? Vamos encerrar. Vai ter bolo? Fechou. Vai ter. Vai, Ah, vai. então tá bom. Vamos comer bolo. Tchau, tchau, Esther. Prazer em conhecer. Que estranho, acho que não tá dando pra ele ouvir. Será? Tchau, tchau. Tchau. Igualmente.